Bom, uma outra situação que a gente talvez tenha trabalhado um pouco menos, né, em termos de estrutura condicional, é a utilização de estrutura condicional alinhada. Eu acredito que a gente não tenha trabalhado tanto, e a gente trabalhou mais aqui nesse formato de if else, né, se então, se não, né, mas estruturas condicionais alinhadas talvez a gente não tenha utilizado tanto, mas também existe essa possibilidade. E aqui também existe uma outra adaptação, né, que é o else if. Né? Então eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que eu também tenho a situação da média, né? Até aqui eu vou utilizar. E aí, no meu programa aqui, eu tenho que trabalhar com conceitos. Então, basicamente, se a minha média for maior do que 8, então eu vou ter um conceito A. Se a minha média for menor ou igual a 8, mas maior que 6, conceito B. Se a minha média for menor ou igual a 6 e também maior que 4, então vai ser conceito C. Ou menor ou igual a 4, conceito D. Tá? Vamos supor que eu precise implementar um programa que leia uma média e, de acordo com o valor da média, exiba aí na saída o valor desses conceitos. Tá? Usualmente, né, a gente poderia resolver tudo isso aqui com um monte de if, né? Somente estruturas condicionais simples. Mas vamos explorar um pouco a ideia aí da condicional composta, né? Só para a gente utilizar else, né? If dentro de else, né? Se dentro de se não, dentro de outra condicional, né? Só para a gente explorar formas, né? E caso a gente venha precisar, a gente já sabe, né, como que isso aqui vai funcionar. Tá? Então, basicamente, deixa eu colocar aqui um if para validar a média, né? Por exemplo, se a média for maior que 10 ou menor que 0, eu vou exibir na saída nota inválida. Certo? Caso contrário, ou seja, se o usuário, se isso aqui for falso, né, eu vou cair aqui dentro. Né? Então, eu posso verificar assim, se média for maior que 8, então eu exibo conceito A. Certo? Se não, se a média não for maior que 8, significa que ela é uma média, válida, mas também não é uma média conceito A. Então eu posso colocar algo assim, né? Ó, se a média não for maior que 8, mas for maior que 6, então conceito B. Certo? Se não, o que mais? Se eu cair aqui, significa que a minha média não é maior que 8, porque caiu aqui, mas também não é maior que 6, então eu vou cair aqui. Então, tá. If, né? Vou colocar aqui conceito C. Né? Se não, ou seja, se eu chegar até aqui, significa que a minha média não é uma média inválida, também não é uma média maior que 8, nem maior que 6, porque senão teria caído aqui antes, né? Nem maior que 4, então caiu aqui. Né? Note que eu poderia muito bem, como em cada situação aqui eu só tenho uma única instrução, eu poderia deixar tudo sem par de chave. Né? Mas eu vou deixar justamente para a gente visualizar o que faz parte aqui de cada estrutura de controle.
tá? E deixa eu fechar aqui. Isso, só para a gente visualizar melhor, né? Então, por exemplo, dentro desse par de chaves aqui, ó, do else faz parte tudo isso aqui. Consequentemente, dentro desse else aqui, faz parte tudo isso aqui, né? Assim sucessivamente, né, pessoal? Vamos fazer alguns testes só para a gente ver se isso aqui realmente funciona, né? Deixa eu ver aqui, informe média, eu vou colocar aqui 8,5. Teoricamente, 8,5 tem que cair aqui, né? Ó, conceito A. Beleza. E além disso, só tem que exibir o conceito A, não pode exibir as outras coisas, né? Por exemplo, 8,5 é maior que 6, mas nem por isso eu vou exibir aqui o conceito B, né? Tem que exibir única e exclusivamente um desses conceitos, né? Vou colocar uma nota inválida aqui, por exemplo, 12. Média inválida, né? Ou seja, executou somente aqui, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente errou bastante essa questão de if, else, né, se não, justamente por conta disso, né? O meu algoritmo, o meu programa só tinha que exibir uma única mensagem, né? Ou era par ou era ímpar, né? Ou era positivo, negativo ou nulo, né? Nunca, né, a gente tinha que exibir duas mensagens, né? Era somente uma das três possibilidades, né? Eu lembro que a gente errou bastante juntos, né? E espero que a gente não tenha dúvidas com relação a isso, tá, pessoal? Então, se a gente façam mais alguns testes, né? Até para vocês verem aí se realmente vai funcionar, né? Mas a ideia é que para esse problema, né? O valor que o usuário informar aqui como entrada, né? O programa exiba uma única saída, né? Ou é conceito A, B, C ou D, ou inválido. O programa tem que exibir corretamente aí essas coisas. A forma que está escrita aqui, né, vocês podem ver que funciona, né? Porém, existe um outro formato que a gente pode utilizar, um else if, né? E aí fica até um pouquinho menos poluído em questão de chaves, né? E em questão de organização, né? Então, a gente pode deixar esse else na mesma linha do if. Como? Apago aqui, ó. Assim, né? Consequentemente, eu arrumo a indentação aqui. Esse ficava fechando aqui. Depois eu tenho outro else que eu posso trazer o meu if para cá. Posso diminuir a indentação. Assim. Aqui. Eu acabo com a chave, coloco tudo na mesma linha, né? Tá. Assim. E note que eu não preciso mais desses pares de chave. Esses dois últimos, né, fazem parte aqui do main e da classe, né? O restante, ó, veja que diminuiu bastante a questão de linhas, né? E a ideia, né, de implementação permaneceu a mesma, tá? Isso aqui, ele vai percorrendo, né, item a item, né, condição a condição, e se chegar aqui e tudo for falso até o momento, então ele simplesmente cai aqui nesse último else, tá? Isso aqui, essa implementação lembra muito o switch case, né, que a gente viu também lá nas outras disciplinas, né, anteriores, tanto em algoritmos quanto aqui em programação 1, né? Isso aqui lembra muito a questão do switch case, tá? Não vou abordar detalhadamente o switch case aqui, talvez em outras ocasiões, mas é só para a gente pincelar a questão de sintaxe aqui da principal estrutura condicional, que é o if else, né? O se ou então se não, tá? Mas basicamente isso aqui vai funcionar igual também, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 9, conceito A. Vou colocar uma nota bem baixa aqui, por exemplo, conceito D, né?
Então note que, independente aqui da implementação, as mensagens estão sendo exibidas uma única mensagem, né, para cada situação. 17. Média inválida, né, acima de 10, ou uma média negativa, por exemplo, 5, inválido, né? Então, acho que funciona, né, pessoal? Bom, então nesse vídeo eu quis mostrar, né, para vocês justamente essa questão, né, ampla possibilidade aí da gente implementar, né, utilizando o else if, né, até para questão de organização, ou se você se sentir mais confortável, pode utilizar também no outro formato que a gente viu anteriormente, tá? Mas é só para a gente ampliar aí o formato das nossas resoluções, tá? No próximo vídeo eu vou vir trazendo também rapidamente a questão das estruturas de repetição for, né, e while, e para a gente dar sequência aí com os conteúdos novos aí da nossa disciplina. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, e clicar aqui no joinha aqui embaixo